Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 11. Então, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu estivesse dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi. Vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: O que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Assim diz o Senhor a Zorobabel: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculos para Zorobabel. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície, e quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: O que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveiras que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava. O que você vê? Perguntou o anjo. Vejo um rolo voando, respondi. Parece ter uns 9 metros de comprimento e a metade disso de largura. Em seguida ele me disse: Nesse rolo está a maldição que sai para toda a terra. Uma maldição do rolo que diz que os ladrões serão expulsos da terra. A outra maldição diz que os que juram falsamente serão expulsos da terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos: Viu esta maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo que jura falsamente pelo meu nome. E minha maldição permanecerá na casa e a destruirá completamente até sua madeira e suas pedras. Então o anjo que falava comigo se adiantou e disse: Levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu: É um cesto para medir cereais e está cheio do pecado de todos que habitam a terra. Então a tampa de chumbo do cesto foi levantada e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse: A mulher se chama Perversidade. E a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida levantei os olhos e vi 2 mulheres voando em nossa direção. Planando no vento, suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu: Para a terra da Babilônia, onde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal.
Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 ao 20. Então viu o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai na testa. E ouvi um som que vinha do céu, com o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus, e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glórias a ele, pois chegou o tempo que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Então outro anjo seguiu dizendo em alta voz: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo o sempre. E não terão alívio nem de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharão. Em seguida vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use sua foice para juntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque fora da cidade e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios de um cavalo. Salmos, capítulo 142, versículos 1 ao 7.
Clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor. Derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Então clamo a ti, Senhor, e digo: tu és meu refúgio, és tudo que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Provérbios, capítulo 30, versículos 21 ao 23. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4, que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido, e a serva que toma o lugar de sua senhora.